Física quântica, teoria quântica ou mecânica quântica são termos que indicam uma parte da física moderna que surgiu no século XX. Ela compreende diversos fenômenos associados aos átomos, moléculas, partidas subatômicas e a quantização de energia. Muitas teorias foram sendo difundidas com o passar dos anos, e algumas delas foram nos estudos da física quântica e da espiritualidade. No entanto, o maior foco são os estudos microscópicos. Note que, além da física, a química e a filosofia são áreas de conhecimento que se beneficiaram das contribuições teóricas da física quântica. O surgimento da física quântica moderna se deu nos anos de 1920, quando o físico alemão Max Planck insistiu em explicar o mecanismo de emissão do corpo negro e a sua bizarra relação com os erros de cálculo da época, que foi chamada de catástrofe ultravioleta. Acontece que os corpos negros, objetos que são capazes de absorver toda a radiação que é direcionada a eles, as remitindo em forma de radiação térmica, não emitiam de forma como era esperado pela teoria eletromagnética. Para resolver a situação, Max Planck sugeriu que a energia do campo eletromagnético fosse quantizada, isso é, subdividida em pequenos pacotes de energia. Um pouco mais tarde viriam a ser chamados de fótons, os quanta da energia. A interpretação dada por Planck, a radiação do corpo negro, não foi bem aceita, nem mesmo por ele. Entretanto, alguns anos depois, Albert Einstein fez o uso do mesmo argumento e obteve sucesso ao explicar o efeito fotoelétrico. Em 1905, Einstein publicou uma série de artigos que marcou a data como o ano miraculoso da física, mas a sua real consagração veio pelo seu prêmio Nobel de Física, por explicar o mecanismo por trás da fotoeletricidade. Einstein havia concluído que luz tanto se comporta como partícula quanto como onda. Esse comportamento ficou conhecido como natureza dual da luz. Max Planck, este pequeno homenzinho que se encontra no canto superior direito da foto. Aí, ele pode parecer um pequeno homenzinho, mas foi um grande físico, com uma mente grande e brilhante, que é considerado até hoje o pai da física quântica. E essa denominação corrobora com suas contribuições na área da teoria quântica. Graças a ele, essa área foi criada e consolidada por outros teóricos que vieram depois dos seus anos de vida. Seu maior foco foi os estudos da radiação eletromagnética. Assim, ele criou uma das mais importantes constantes da física quântica, denominada de constante de Planck, com um valor de 6,63.10/34 TS. Ela é usada para indicar a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas. Essa constante determina a energia de um fóton mediante a equação E-H. Albert Einstein. Einstein dispensa apresentações, pois em algum momento de nossas vidas fez parte de nosso aprendizado. Einstein foi um físico alemão que, ao lado de Planck, ele apresenta um dos principais físico-teóricos na área da teoria quântica. Merecem destaque seus trabalhos relacionados com a teoria da relatividade. Essa teoria enfoca nos conceitos de massa e energia, sendo expressa pela equação. Para Einstein, o universo está em constante expansão. Ao estudar as leis de Newton, o cientista pode encontrar lacunas. Assim, seus estudos sobre o espaço e tempo foram essenciais para construir a visão moderna da realidade no campo da física. Em 1921, Einstein recebeu um prêmio Nobel de Física por conta dos seus estudos sobre teoria e o efeito fotoelétrico, que fez parte das suas pesquisas no campo de teoria quântica. Rutherford foi um físico neozelandês que contribuiu com o grande avanço da física quântica. Sua principal teoria está relacionada com a radioatividade, mas precisamente com a descoberta de raios alfa e beta. Diante disso, Rutherford
revolucionou a teoria atômica, sendo que seu modelo é utilizado até os dias de hoje. Isso porque identificou núcleos e as partículas atômicas denominadas como prótons e elétrons, bem como a sua posição no átomo. Esse modelo corresponde ao sistema planetário, onde os elétrons se movem em órbitas elípticas. O físico dinamarquês Niels Bohr foi responsável por preencher a lacuna encontrada no modelo proposto por Rutherford. Assim, seus trabalhos sobre a teoria atômica contribuíram para a definição correta desse sistema, bem como para os estudos de física quântica. Segundo o modelo de Rutherford, com a aceleração das partículas atômicas, o elétron poderia perder energia e cair no núcleo. No entanto, isso não acontece. Para Bohr, quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e, em seguinte, volta depois à sua órbita usual. Com essa nova descoberta, Bohr também propôs uma teoria atômica, e por esse motivo é chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Em 1922, Niels Bohr recebeu o Prêmio Nobel de Física por seus estudos de átomos e radiação realizados por ele. Erwin Schrödinger foi um físico austríaco que, a partir de experiências na área da física quântica, criou a equação que ficou conhecida como Equação de Schrödinger. Nela, o cientista pôde perceber as mudanças dos estados quânticos no sistema físico. Além disso, propôs uma experiência mental imaginária denominada de gato de Schrödinger. Nessa teoria, o gato é colocado numa caixa com um pote de veneno. Pela física quântica, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Diante disso, o cientista quis mostrar que, por meio desse experimento, o comportamento das partículas subatômicas numa situação cotidiana. Segundo ele, isso previne-nos de tão ingenuamente aceitarmos como válido um modelo impreciso para representar a realidade. Em si mesma, esta pode não incorporar nada de obscuro ou contraditório. Em 1933, Erwin Schrödinger recebeu o Prêmio Nobel de Física por conta de suas descobertas sobre a teoria atômica. Werner Heisenberg foi um físico, também alemão, responsável pela criação de um modelo quântico para o átomo. Seus estudos foram essenciais para a evolução na área da mecânica quântica, ou física quântica. Desenvolveu teorias relacionadas com os átomos, raios cósmicos e partículas subatômicas. Em 1927, Heisenberg propôs o princípio da incerteza, também chamado de princípio de Heisenberg. Segundo esse modelo, ele concluiu que é impossível mensurar a velocidade e a posição de uma partícula. Em 1932, Heisenberg recebeu o Prêmio Nobel de Física pela criação de mecânica quântica. Todos os físicos aqui citados tiveram a sua contribuição na área da física quântica, desde a sua criação e também no seu desenvolvimento. Algumas de suas contribuições foram citadas aqui, mas todos foram grandes peças importantes na área da física quântica. Essa física moderna e muito boa de ser estudada. A teoria quântica, ela também é conhecida como mecânica quântica e física quântica, e tem como o foco principal o estudo do mundo microscópico. Os princípios da quantização de energia que foi proposto por Einstein e Planck e a observação experimental do espectro atômico dos elementos mostravam que as leis de Newton elas não produziam resultados corretos quando eram aplicadas nos sistemas muito pequenos, como átomos e moléculas. E para explicar o movimento dos elétrons em torno do núcleo foi criada por Planck, Bohr, Einstein e Schrödinger uma nova teoria da mecânica quântica.
Apesar do enorme sucesso da teoria de Bohr, tinha várias lacunas a serem preenchidas. O espectro de átomos mais complexos não podia ser explicado, gerando perguntas como por que algumas raias do espectro são mais intensas que as outras, e principalmente, como os átomos interagem uns com os outros formando sistemas estáveis. Lá no ano de 1990, o físico Rutherford propôs um modelo atômico, no qual os elétrons circulavam um núcleo de carga positiva, de forma análoga, de forma parecida ao movimento dos planetas em torno do Sol. Embora esse sistema fosse simples e coerente, o modelo apresentava um erro incorrigível, pois toda partícula descreve um movimento circular, gera uma aceleração. Dessa forma, como havia explicado o Maxwell, através de suas equações, por ter aceleração, o elétron deveria emitir a luz, perdendo a energia gradualmente até se chocar com o núcleo. Bohr, baseando-se nos conceitos de quantização, estipulou que a energia dos elétrons em suas órbitas em torno do núcleo também era quantizada. Isso é, um átomo como o do hidrogênio, existem várias órbitas estáveis possíveis para o elétron, cada uma gerando uma energia diferente. Assim, ele pode corrigir o modelo de Rutherford. Mas somente com o trabalho de Erwin Schrödinger e Heisenberg, em 1925, é que a teoria quântica se estabeleceu. Schrödinger postulou uma equação que permite calcular os níveis de energia e a probabilidade de se encontrar uma partícula em uma determinada região. Pelas leis de Newton, pode-se descrever o movimento dos elétrons, posição e velocidade, a partir das forças que atuam sobre eles. A teoria quântica, por sua vez, calcula a probabilidade de se encontrar o elétron ou outra partícula em uma região do espaço, usando a equação de Schrödinger. A primeira curiosidade é sobre a superposição quântica. Essa propriedade torna possível que uma partícula quântica esteja simultaneamente em dois ou mais estados possíveis. No entanto, isso só irá ocorrer se o estado dessa partícula ainda não tiver sido determinado. Por exemplo, se existisse uma porta quântica, ela poderia estar aberta, fechada ou ainda aberta e fechada ao mesmo tempo. Essa última possibilidade, no entanto, só existirá se você não pudesse observar ou até mesmo tocar nessa porta. Caso você interagisse de alguma forma com essa porta quântica, a superposição simplesmente deixaria de existir. Dessa forma, a natureza acoplaria o estado da porta para as duas possibilidades da situação clássica, aberta ou fechada. Por não compreender ou não aceitar a ideia da superposição quântica, um dos mais influentes físicos da mecânica quântica, Erwin Schrödinger, propôs um paradoxo que se tornou conhecido como o gato de Schrödinger. Nesse experimento mental, o físico sugeriu que imaginássemos um gato trancado em uma caixa perfeitamente isolada do meio externo. No interior dessa caixa, além do gato, haveria um átomo radioativo, que poderia ou não sofrer um decaimento e emitir radiação, segundo as probabilidades quânticas pelas quais fosse regido. Junto desse átomo, haveria um mecanismo que liberaria um veneno capaz de matar o gato. A proposta é simples. Se o gato está trancado dentro da caixa, de acordo com a superposição, podemos dizer que ele se encontra simultaneamente vivo e morto? E se abríssemos a caixa, um desses estados colapsaria? Nessa situação, elaborada por Schrödinger, no entanto, apresenta alguns erros conceituais e não atende aos preceitos da superposição quântica. Logo, é um experimento paradoxal. Nesse caso, para que surgisse a superposição quântica, seria necessário que não houvesse qualquer transferência de informação entre o interior e o exterior da caixa, o que só seria possível em uma situação ideal. Segunda curiosidade, dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula é decorrente da superposição quântica. Toda partícula quântica, como prótons, nêutrons e elétrons, podem comportar-se ora como partícula, ora como uma onda. Para que isso aconteça, basta que não saibamos determinar sua natureza. Caso seja possível determinar a partícula ou a frequência da onda, a natureza será encarregada de escolher o estado mais provável para aquela situação.
É por isso que alguns fenômenos ou elétrons se comportam como ondas e em outras como partículas. Terceira curiosidade: medidas quânticas. Ao medir a posição de uma partícula quântica, você acaba determinando onde ela deveria estar. Como tudo no mundo quântico tem uma probabilidade de acontecer, uma partícula quântica pode estar em qualquer lugar do espaço. Isso mesmo, em qualquer lugar. Antes de ser observada, a partícula tinha muitas probabilidades abertas, cada uma com sua probabilidade. Ao tentar localizá-la, no entanto, você faz com que ela deixe de existir exatamente ali, naquela posição. A partir de então, apenas uma das possíveis posições é escolhida. Nesse momento, você já deve estar se perguntando como a partícula quântica sabe que foi observada. É simples. Para que possamos observá-la, é preciso iluminar essa partícula. Para isso, é necessário emitir pelo menos um fóton em sua direção, o qual é posteriormente recuperado, trazendo a informação do paradeiro dessa partícula. A conclusão que podemos tirar das medidas quânticas é que elas dependem fundamentalmente de quem faz a medida e de como ela é feita. O porquê disso, no entanto, é desconhecido. Quarta curiosidade: emaranhamento quântico. Sem dúvida, o emaranhamento quântico é um dos fenômenos mais curiosos da mecânica quântica. O estado de uma partícula quântica é determinado por uma complexa entidade matemática, chamada de função de onda. Em alguns casos, é possível fazer com que duas partículas de natureza quântica compartilhem a mesma função de onda, passando a comportar-se como se fosse uma única partícula. Alguns experimentos foram feitos para testar o emaranhamento quântico. Em um deles, um conjunto de fótons amarranhados foi separado em duas partes. A metade deles colidiu com um quadro que tinha a imagem de um gato, e os outros foram refletidos por um espelho antes de chegar ao quadro, e, posteriormente, enviados para um detector próximo. Para o espanto dos pesquisadores, a imagem captada pelo detector mostrou o gato do quadro, que foram atingidos pelos primeiros fótons. Isso aconteceu porque o primeiro grupo de fótons interagiu com a imagem, captando suas informações de cor, absorção, reflexão e polaridade. Como esses fótons encontravam-se entrelaçados com os demais, a informação foi transmitida instantaneamente entre eles. O experimento em questão foi realizado por uma equipe de 5 cientistas lideradas pela cientista brasileira Gabriela Barreto Lemos, na Universidade de Viena, na Áustria. Aparentemente, partículas amarranhadas são capazes de compartilhar informações entre si de forma instantânea, independente da separação física entre elas. Por meio da física quântica, é possível compreender as emissões de luz pelo átomo, os fenômenos de decaimento radioativo, o funcionamento do laser, o efeito fotoelétrico, a atração entre nêutrons e prótons no núcleo atômico, o modelo padrão da física de partículas, a dualidade onda-partícula e todas as leis da física clássica que conhecemos, uma vez que, por serem mais gerais, as leis da mecânica quântica são capazes de derivar das leis que regem o nosso mundo clássico. O corpo negro é um corpo ideal que absorve toda a radiação térmica incidente. É, portanto, um absorvedor perfeito, uma vez que seu poder de absorção é igual a 1. Ainda que seja uma idealização, há diversas formas de obtermos corpos com comportamentos semelhantes aos de um corpo negro. Por exemplo, podemos revestir um corpo qualquer com uma camada irregular de pigmentos pretos. Como emissividade e absorvidade são iguais, de acordo com a lei de Kirchhoff, um corpo negro também terá emissividade igual a 1. Desse modo, além de um absorvedor ideal, um corpo negro é também um emissor ideal. A lei de Stefan Boltzmann para um corpo negro passa a ser: qualquer corpo negro, na mesma temperatura, emite radiação térmica com a mesma velocidade total. Cada radiação de determinado comprimento de onda, na mesma temperatura, também é emitida com a mesma intensidade por todos os corpos negros, não importando o material de que sejam feitos. O estudo do corpo negro é de grande importância para a física, já que a radiação térmica que emitem tem comportamento universal. A análise de espectro de emissão desses corpos foi ponto-chave para o desenvolvimento da teoria de quantização de energia.
Teoria dos quanta. A mecânica quântica, talvez uma das áreas mais obscuras e não integralmente estendidas da física e do mundo, continua a nos intrigar diariamente com seus mistérios. No início do século XX, não era diferente. Estudiosos como Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck e Werner Heisenberg foram de extrema relevância para a difusão, compreensão e aprofundamento da ciência quântica. Planck, que já esteve próximo de descobrir a relatividade geral antes de Einstein, em 1900, calculou o campo elétrico em equilíbrio no interior de uma caixa quente. Na ausência de artifícios simplificatórios do complexo cálculo, Planck imaginou a energia do campo como quanta, isso é, pequenos pacotes de energia. O procedimento foi bem sucedido, mas conflitava com os saberes da época, que ressaltavam a continuidade da distribuição de energia. Então, 5 anos depois, Albert Einstein confirma a real existência dos pacotes de energia, mostrando que a luz é feita de partículas, conhecida como fótons, e escreve na introdução do seu estudo. Parece-me que as observações associadas à fluorescência, à produção de raios catódicos, à radiação eletromagnética que emerge de uma caixa e outros fenômenos semelhantes ligados à emissão e à transformação de luz são mais compreensíveis se assumirmos que a energia da luz se distribui no espaço de maneira descontínua. Aqui considero a hipótese de que a energia de um raio de luz não se distribui de maneira contínua no espaço, mas consiste, em vez disso, em um número finito de quanta de energia, que estão localizados em pontos do espaço. Será por esse trabalho que, mais tarde, Einstein ganhara o seu prêmio Nobel. Nas palavras de Carlo Rovelli, se Planck é o pai da teoria, Einstein é o genitor que a fez crescer. Com o passar dos anos, de 1910 a 1920, que assume o papel principal na desenvoltura da teoria quântica, é o dinamarquês Niels Bohr, responsável pelos saltos quânticos, que pode ser ligeiramente entendido durante queimas de fogos de artifício. Em 1925, no entanto, Heisenberg, um gênio alemão ainda jovial, ao surgimento das primeiras equações da nova teoria. Ele imagina que os elétrons não existam a todo momento, mas apenas quando há integração. Quando ninguém o perturba, ele não está em nenhum lugar preciso, não está em um lugar. E é assim a teoria dos quanta, preenchida de mistérios e dúvidas, com desenvolvimento lento e muitas vezes impreciso. O efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Os elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fotoelétrons. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material exposto a uma determinada frequência de radiação eletromagnética. Os pacotes de luzes, chamados de fótons, transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, estes serão arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. A energia de cada fóton depende de sua frequência F. Portanto, existe uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons do material. A energia mínima que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada de função trabalho. A função trabalho é uma característica de cada material e depende do quão ligados estão os elétrons do material. O princípio de incerteza de Heisenberg é um dos pilares conceituais da física quântica. De acordo com esse princípio, em sistemas de escalas reduzidas, como nos átomos e moléculas, grandezas relacionadas, tais como quantidade de movimento e posição, não podem ser medidas simultaneamente com exatidão. Quando se conhece a medida de uma delas dessa forma, perde-se completamente a precisão sobre a medida da outra grandeza. De acordo com o princípio da incerteza, não é possível que se meça simultaneamente as medidas de posição e quantidade de movimento, pois, quando se conhece uma delas, perde-se a informação sobre a outra. Além das grandezas de quantidade de movimento e posição, o princípio também se aplica às grandezas de energia e tempo. Uma das formas de visualizar o princípio da incerteza é medindo a posição de um átomo, uma vez que, para fazê-lo, seria necessário emitir fótons em direção a ele,
os quais, por sua vez, deveriam transferir-lhe quantidade de movimento. Com isso, mediríamos a posição do átomo, mas perderíamos completamente a precisão de sua quantidade de movimento. O princípio da incerteza e o gato de Schrödinger. É comum que se relacione o experimento mental do gato de Schrödinger com o princípio da incerteza de Heisenberg. No entanto, não há uma relação direta entre eles, principalmente o experimento do gato de Schrödinger, que não foi concretizado, por tratar-se de uma situação paradoxal. O experimento do gato de Schrödinger foi proposto como resposta a uma das interpretações da mecânica quântica, baseada em probabilidades e conhecida como interpretação de Copenhague. De acordo com ela, a evolução dos sistemas quânticos depende de probabilidades. Por isso, Schrödinger propôs uma situação hipotética, em que um gato estivesse trancado no interior de uma caixa, completamente isolado no meio externo. Com um gato, haveria um átomo radioativo que, caso sofresse um decaimento, adicionaria um mecanismo capaz de liberar o veneno dentro da caixa, o matando. A mecânica quântica, antes de realizarmos a medida para saber se o gato haveria morrido, coexistem as chances de ter morrido ou de estar vivo, mas também combinação dos dois estados, vivo e morto. O princípio da incerteza relaciona-se com a capacidade de medir com total precisão grandezas como energia e tempo, ou quantidade de movimentos e posição. Apesar do nome sugerir uma incerteza em conhecer-se o estado do gato no interior da caixa, as duas grandezas não são relacionadas. Além disso, o fenômeno quântico que explica o comportamento dos estados quânticos antes de terem sido medidos é chamado colapso da função de onda. Princípio da incerteza e processo de medição. É importante perceber que a impossibilidade de obter-se medidas quânticas exatas não se refere à quantidade dos instrumentos de medida, muito menos à destreza do instrumentador, mas sim ao comportamento dual dos sistemas quânticos. Isso é, sua natureza permitir-lhes comportar-se ora como partícula, ora como onda. As partículas podem ter duas posições medidas com sucesso, enquanto as ondas podem ter sua quantidade de movimento determinada com sucesso com base na hipótese de Broglie, que confirma que objetivos quânticos têm associados consigo um comprimento de onda e uma frequência. Conclusão. O grupo conclui que, a partir dos estudos sobre a física quântica ou mecânica quântica, essas matérias estão tão presentes na atualidade e no nosso cotidiano por conta das grandes descobertas que se deram há tempos atrás, vendo assim a sua utilidade no mundo em que vivemos hoje. Tanto que a física quântica faz parte do grupo da física moderna. A física quântica é algo muito gostoso de pesquisar. A física teórica, em geral, sempre é, mas a quântica chama muita atenção pelos seus princípios e também pelos seus grandes mentes que foram a fundo nesse tema para nos dar a herança do conhecimento sobre ela e como ela poderia contribuir e também esclarecer as nossas vidas. É claro que na física quântica existem diversas fórmulas, assim como em todos os campos da física, mas basta ler sobre para se encantar e ver como a física nos traz uma perspectiva diferente de enxergar o mundo.